de organização, principalmente nos crescimentos das grandes capitais. À medida que a população foi saindo do campo e vindo para a cidade, automaticamente começou a aumentar o volume de resíduos gerado. Tanto federal como estadual quanto municipal, permitiu-se que terrenos recebessem esse tipo de material, sem nenhum tratamento, poluindo lençóis freáticos, poluindo o solo. E isso, hoje ainda o país enfrenta um desafio muito grande, que ainda temos ativo mais de 1.500 lixões, com quase 100 mil trabalhadores lá dentro, disputando o seu prato de comida com ratos e urubus, né? Então a gente precisa fazer valer a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que tem um prazo determinado para que esses lixões acabem no nosso país, para que seja o resíduo depositado, né, de forma ambientalmente adequada, que hoje no país os aterros sanitários, né, e a gente poder eliminar esses lixões e, de forma humanitária, tentar capacitar e qualificar essas pessoas que estão lá dentro do lixão, porque eles não estão porque eles são ambientalistas, porque eles estão preocupados com recursos naturais. A fome e a miséria leva esses trabalhadores, essas pessoas a sobreviverem dessa forma tão triste, né? Então você tem um problema social gravíssimo. São milhões aí de pessoas impactadas diariamente no Brasil, sejam porque moram no entorno, sejam porque estão vivendo daquilo. O impacto negativo do lixão para uma comunidade é enorme. Então tem diversos estudos que falam sobre isso, sobre o impacto que gera para a saúde pública, a quantidade de vetores que tem naquele lugar, muitas vezes o trabalho que existe nesse lugar, então as pessoas trabalhando. Eu já frequentei mais os lixões do que eu gostaria e quase sempre tem trabalho em condições tremendamente degradantes naquele lugar. Então você tem uma quantidade de lixões insana no Brasil e em diversos outros lugares do mundo, que eu acho que tem externalidades negativas muito, muito grandes, né? E muitas vezes de difícil mensuração. Então, isso você fala sobre a saúde pública da comunidade em volta, você fala sobre contaminação de solo, você fala sobre contaminação dos lençóis freáticos, né? E aí chega na água, talvez o bem mais importante que a gente vai ter no longo prazo. Então você pega aqui no Brasil, especificamente, regiões como Sudeste, Sul, etc., cerca de 75%, mais de 2/3, todos os resíduos têm destinação final correta e tratamento adequado. Tá? Por outro lado, o Brasil ele é extremamente, um país continental e tem contrastes, além de climáticos, culturais e econômicos, também de questões ambientais, morfológicas e hídricas. Então, quando você vai para o norte ou nordeste do país, a quantidade de essa solução é inversa. Então, cerca de 2/3 dos resíduos são dispostos em lixões, que são disposições clandestinas e ilegais, né? E gera todo tipo de impacto, né? Tanto de emissão de chorume para os corpos hídricos, de indução de vetores como insetos, roedores, aves e assim por diante, mas além de tudo isso, a emissão também de gases e impacto na atmosfera. Como você não faz o gerenciamento dos gases que são gerados na decomposição dos resíduos, você ali tem a combustão e os plásticos são queimados, os papéis, e essas são emissões extremamente nocivas também para a população do entorno. Já os aterros controlados, eles são um pouco melhor gerenciados que os lixões. Eles apenas recebem cobertura de solo, o que atenua um pouco esse odor que é gerado e diminui um pouco também a geração de chorume. Os aterros controlados, eles estão no meio do caminho, né? Então eles têm medidas de controle, mas que são insuficientes para garantir de fato a sustentabilidade do planeta. E quando a gente compara essas duas tecnologias com os aterros sanitários, há uma diferença enorme. Os aterros sanitários são obras de engenharia de fato. Por quê? O princípio do aterro sanitário é a proteção ambiental, proteção dos recursos
que estão ali no entorno dessa tecnologia. Podia estar fazendo melhor? Podia, se isso tivesse sendo enviado para ecoparks, que são os aterros com todas as indústrias de valorização. Esse chorume é 100% captado, vai ser tratado, não vai para o solo, não contamina nem o solo nem o lençol freático. Esse gás é 100% captado, também não vai para a atmosfera, nem vai para a cidade do lado. O ideal é que isso passe para um privado que vai lá comprar uma área, licenciar a sua área e prestar aquele serviço recorrentemente, fazendo os investimentos necessários. Existe um custo para fechar lixão, certo? Você precisa fechar, você precisa criar uma alternativa, seja no aterro, seja parte do material para reciclagem, seja para reciclagem térmica, que gera energia, enfim, tantas alternativas estão se criando. Mas necessariamente, no primeiro dia, tem um custo para ser feito. Depois, obviamente, você tem economias, inclusive na saúde, na gestão dos recursos, que eu acho que é possível que até que se pague. Mas no dia 1, você precisa da atitude política, provavelmente, de gastar dinheiro e fazer aquilo terminar com aquele lixão. Ao eliminar o lixão daquela região, então você, com o fechamento daquele lixão e a abertura de um aterro sanitário no local, você, primeiro, elimina a contaminação da água e do ar daquela população que está no entorno. E a segunda coisa, tão importante quanto, é você dar uma nova oportunidade para aquela população que anteriormente trabalhava dentro dos lixões. A gente precisa pensar urgente, de forma humanizada, como fazer com essas pessoas, esses trabalhadores que estão invisíveis, que são invisíveis e que estão na rua, trabalhando com a sua carroça de forma de tração humana, e que essas pessoas precisam ser valorizadas, reconhecidas, e uma política pública pensando nessas pessoas, nesses trabalhadores. Essas pessoas dão valor e sabem o valor dos nossos resíduos, de como ele pode ser reaproveitado. E através daquilo que as pessoas chamam de lixo, eles conseguem a visibilidade sonhada. Essa visão de considerar e de dar valor marginal, de resto, para esse resíduo é um equívoco. É isso que precisa ser colocado. E essa marginalidade, ele recai para essas pessoas que ainda sobrevivem dessa catação, tá? E no fundo são pessoas invisíveis, tá? Onde elas são obrigadas a fazer isso para dar o sustento porque ele tem de mais valor da sua família. Nós temos 2 projetos sociais hoje dentro da Central de Triagem de Caieiras. O primeiro deles foi um projeto social que envolveu a Secretaria de Desenvolvimento Social do município de Caieiras. A gente traçou um perfil de mulheres para trabalhar um perfil de trabalhadores, né, na verdade de colaboradores. Então a gente traçou um perfil de mulheres de 35 a 60 anos e deu super certo. As pessoas que estão lá hoje, elas estavam em situação de vulnerabilidade, muitas delas mais de 10 anos, 15 anos fora do mercado de trabalho. Então hoje a gente fica bastante feliz, né? É muito satisfatório ver hoje essas pessoas lá. São mulheres, mães de família, muitas delas levam a casa, né? Ou cuidam da família sozinhas, então isso é muito bacana para todas elas. Fora dignidade, trazer dignidade para essas mulheres, trazer um entendimento de quanto isso é importante. E hoje, muitas delas, inclusive, quando elas entraram na central, às vezes um vizinho ou outro dizia assim: olha, você trabalha no lixo, você mexe no lixo. E aí isso foi muito ruim no começo, né? Até para que elas entendessem a importância do que é a reciclagem, né? Dessa separação desse lixo, desse resíduo. No nosso grupo, por exemplo, a gente tem uma usina de triagem que está instalada no maior aterro que a gente tem em São Paulo, que ela é operada por mulheres reeducandas. Então, essas mulheres tiveram a oportunidade de ser reinseridas no mercado, elas têm um trabalho e elas veem valor naquilo. Mais de 60% do quadro das cooperativas são mulheres, que a grande maioria é pai, é mãe, né? E senhores de uma faixa etária que o mercado de trabalho diz que são velhas, mas que são altamente produtivas.
Esse é o trabalho social, ou melhor, o trabalho socioambiental que as cooperativas realizam para o nosso país. Com muita dedicação, acho que passando para ela muito conhecimento de como isso poderia ser e como isso é importante, né, para que a gente faça. O que a gente está melhorando para o meio ambiente, o que elas estão melhorando para filhos, netos, enfim, para as novas gerações. E aí hoje elas são multiplicadoras. Então elas fazem tanto esse trabalho de conscientização para a família, para vizinhos, entender, respeitar essas pessoas e colocar elas de novo, reinserir essas pessoas de novo na sociedade, ou pelo menos com outras pessoas que hoje são nossos colaboradores internos. Não é muito simples, mas é muito satisfatório, tem sido um desafio muito bacana. A reciclagem vai muitas vezes ajudar as pessoas, pelo menos que estão trabalhando no lixão, tornarem-se cooperados ou criarem companhias e manterem uma renda que obviamente é indispensável para elas conseguirem sair do lixão e criarem uma outra vida digna de alguma forma. Essas pessoas que acabam se acomodando em todas essas cooperativas que trabalham aqui em São Paulo, o próprio governo federal, há alguns dias atrás, soltou um incentivo nesse sentido, etc. No fundo, eles nos ensinam, tá, a como fazer isso e, preferencialmente, tá, potencialmente, há uma tentativa de sempre, primeiro, capacitá-los. Então, tem vários aterros sanitários, várias unidades em que grande parte da mão de obra ela é composta por pessoas que anteriormente conviviam com essa catação por falta de oportunidade, tá? Por falta de outra possibilidade. E hoje são grandes profissionais, isso alegra. Né? Como é transformador na vida dessas pessoas você ter saído de um trabalho completamente doloso, seja pelo cheiro, seja pelas condições, seja por tudo que eles tinham, sem uma regularidade de receita, para um trabalho onde você está capacitado, tem CLT, plano de saúde, e tem uma esperança e uma vida. Uma cooperativa, ela não tem a figura do dono, do patrão. Todos os trabalhadores, todos os seus associados são donos daquele negócio. E a gente, quando tem esse empoderamento, a gente quer melhorar cada vez mais a qualidade de nossas vidas, né? E a cooperativa, ela tem uma peculiaridade muito especial, que é justamente poder dar oportunidade para as pessoas de baixa renda, pessoas que não têm uma qualificação profissional e que, através daquilo que as pessoas chamam de lixo, eles conseguem ter a sua visibilidade devolvida, eles conseguem ter a sua dignidade devolvida, e é um trabalho que eu sou suspeito para falar, porque o cooperativismo, ele transformou a minha vida. A minha trajetória em São Paulo, ela tem um momento que ela se encontra com o resíduo. Cheguei aqui em São Paulo saindo do Rio de Janeiro, porque São Paulo é a cidade das oportunidades, e ao chegar aqui me deparei com um grande problema, que era a falta de ter me reciclado. E essa falta de reciclagem acabou me levando à rua, me tornei um morador em situação de rua e sobrevivi durante 12 anos daquilo que as pessoas chamam de lixo. Boa tarde, eu sou Luísa Moraes e trago notícias para a sua tarde de domingo.